Boa tarde a todos, sou Gustavo Guida, estamos no canal da Genione para conversarmos hoje sobre o teste do pezinho. Teremos a participação da doutora Natasha, médica pediatra e patologista clínica, e com as perguntas recebidas já ao longo dos últimos dias e algumas que forem feitas por agora. Vamos aguardar mais um pouquinho. Natasha já está entrando. Essa semana, domingo, Dia das Mães, então foi semana temática para as gestantes e mamães recentes. E agora, com a Natasha. Boa tarde, Natasha, tudo bem? Oi, Gustavo, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, falando de um tema aí que realmente me encanta, tendo em vista que faz interface aí da pediatria e da patologia clínica. Com certeza. Acho que já chegou, está chegando bastante gente, as pessoas pegaram o mesmo horário. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o próprio teste do pezinho. É uma coisa praticamente todo brasileiro já fez, ou nas últimas décadas a maior parte de nós acabou fazendo, e muitas vezes é feito sem entender direito o que está sendo realizado, ou para que ele serve. Acho que a primeira noção que a gente precisa ter sempre que fala de teste do pezinho é que ele funciona praticamente como se fosse um seguro, ou o uso de um cinto de segurança. Nós não estamos testando doenças que são extremamente comuns, nem que a maioria das pessoas vai apresentar. Nós estamos testando doenças que são muito graves e que aquela pessoa que realmente tiver vai se beneficiar muito desse cuidado preventivo, da chance de poder começar o seu tratamento antes de apresentar sintomas. Então, o teste do pezinho, ele é preventivo, ele é uma medida de cuidado, de prevenção. Realmente, a maioria dos pediatras, a maioria das pessoas vai falar que não conheço alguém que teve uma alteração, mas para quem tem, ela é extremamente importante. E uma das razões de muitas pessoas não conhecerem alguém que teve resultado alterado é o fato de ainda usarmos um teste do pezinho muito curto. É, Natasha, você como pediatra, o que você traz aí para a gente da sua visão como pediatra e patologista, que é uma dobradinha pouco comum? Sua visão do teste do pezinho. na verdade, Gustavo, você foi muito feliz ao comentar que realmente o teste do pezinho é um teste imprescindível, importantíssimo, e que toda criança nascida em território brasileiro, ele tem o direito ao teste do pezinho. Inclusive, não precisa nem ter o pedido médico para fazer na rede pública de saúde, é um teste que é oferecido tanto na rede pública quanto na privada. O Programa Nacional de Triagem Neonatal surgiu em 2001, né, uma legislação de 2001, ou seja, está aí completando 19 anos esse ano, mas já antes disso já era realizado a nível de rede privada. É um teste que é bastante importante e assim, os médicos precisam entender que é um teste de triagem, ou seja, ele é um teste que tem que ser altamente sensível. Pegar, não pode deixar passar nenhum que seja doente. Então, por isso ele tem essa característica de ser extremamente sensível, dar aí alguns falsos positivos, o que é muito melhor do que o falso negativo. Ele não pode dar falso negativo, né? Para não deixar passar aí uma criança. E a grande dica que a gente dá é: ele deve ser colhido o mais precocemente possível para que esse resultado venha o mais cedo possível, para que intervenções terapêuticas, medicamentosas, alimentares, enfim, as intervenções terapêuticas sejam feitas imediatamente. Eu acho que tem gente com o microfone aberto, né? Tem isso? Porque eu estou com um eco Aqui aqui. não. Não, aqui Está não. escutando? Somos só nós mesmo. Não, agora melhorou. Ok. Então, você falou algumas questões aí bastante importantes. O fato de que é um teste que existe na rede pública, e a gente precisa lembrar que, com todas as dificuldades, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer em nível nacional, no tamanho que é a rede do Brasil,
e ainda por um longo tempo acabou oferecendo mais doenças a serem testadas, mais testes do que outros países, a princípio com mais recursos, e que só recentemente isso começou a mudar um pouco. Nós temos nos últimos anos tanto a China passando a fazer de uma parte grande das populações, província a província, quanto já nos últimos 15 anos os Estados Unidos, com baseado num trabalho bem interessante da Academia Americana de Genética Médica e com suporte do Departamento de Saúde americano, eles passaram a utilizar, um país que não tem um setor público de saúde como o nosso, passou a encarar como um teste populacional. Então, mesmo quem não tem uma cobertura de seguro-saúde, lá tem acesso ao teste do pezinho. Para a gente entender quão importante... A dimensão e a importância, né? E quão diferente foi o Brasil já ter como parte do programa público há quase 20 anos, em algumas cidades há mais tempo, Rio de Janeiro 85 e outros estados, São Paulo, interior de São Paulo também já ofereciam bastante. Hoje a gente tem alguns estados que têm uma estrutura melhor, outros nem tanto. E a questão dos testes serem diferentes. Hoje, quando a gente fala da rede pública, agora em março, você teve a aprovação da 7ª doença para inserção no toxoplasmose congênita, né? Isso, uma doença infecciosa, que é um pouco diferente do que a gente vê na maioria dos lugares, mas que para o Brasil já tem uma importância maior. E a gente precisa lembrar que as próprias doenças da fase 4, quando nós falamos da deficiência de biotinidase, quando nós falamos da hiperplasia adrenal congênita, elas demoraram bastante tempo entre aprovação e serem oferecidas por todos os estados. Então, não sei quando todos os estados conseguirão colocar 7 doenças no nosso teste do pezinho. Ainda é maior do que alguns países, muito menor do que outros, e quem tem a possibilidade de fazer um teste do pezinho pela rede privada, acaba tendo acesso a testes muito mais completos. Hoje, o brasileiro pode, num laboratório privado de bom padrão, fazer um teste do pezinho equivalente já ao teste proposto americano. O chamado painel recomendado uniforme para triagem neonatal, que é hoje o maior... Mais completo. Isso, a diretriz mais completa, em maior número e com maior qualidade de dados de informação para direcionar esse teste. Temos aqui algumas perguntas já que tinham deixado, então eu vou perguntar para a Natasha. Tem gente que tem muita dúvida de quando o bebê interna, o bebê que vai para um CTI, se ele deve esperar ou deve colher mais cedo. Quando que o bebê que foi para o CTI vai colher o teste do pezinho? Só na alta? Qual a posição correta, Natasha? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças devem coletar o mais precocemente possível. Aqui no Brasil, ainda, as normas do Ministério da Saúde preconizam entre o 3º e 5º dia a coleta. A gente sabe que hoje, com metodologias mais sensíveis, como a espectrometria de massa, que é realizada aí nos laboratórios, em muitos laboratórios privados, a gente não precisa ter essa sensibilização muito grande com a alimentação, né? Então, se esperava de 3 a 5 dias para a criança se alimentar, para caso a criança não tivesse muito tempo em jejum, não dar um falso negativo, porque não tinha um nível alto de fenilalanina por causa do jejum prolongado. Então, se recomendava de 3 a 5 dias. Com essas metodologias mais modernas do que uma cromatografia, por exemplo, com a espectrometria de massa, a gente não precisa disso. Então, se recomenda a coleta aí com 24, 48 horas, mesmo para criança internada na UTI. Isso é importante que se colete aí essa primeira amostra logo que a criança entra, evitando com isso
que a criança transfunda e depois a gente tenha problemas na interpretação do teste, ou que a criança entre em nutrição parenteral total e a gente tenha problema com o teste, ou que a criança entre com droga vasoativa, que seja necessário usar droga vasoativa, que também vai interferir com o teste. Então, o ideal é que se colete uma primeira amostra assim que a criança entra na UTI, seja ela prematura ou não. Os prematuros aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com algumas análises, né, da tireoide, da 17-OH-progesterona, enfim. Mas a gente colhe essa primeira amostra, depois, se tiver condições, repetir isso entre o terceiro e quinto dia, e depois repetir no momento da alta dessa criança, entendeu? Com 28 ou 30 dias, se a criança sair antes, se repete antes, enfim. É importante que não se deixe de colher. Muitas vezes a gente esquece, fica muito focado na criança ali que está internada numa UTI pediátrica, numa UTI neonatal, preocupada com enterocolite necrosante, ou enfim, com uma série de complicações pulmonares, sepse, e esquece do teste do pezinho. Então, as crianças prematuras, as crianças baixo peso, as crianças gravemente enfermas, a gente não pode esquecer. Eu estou sentindo um eco tão grande, vocês estão também? Algumas pessoas já colocaram aqui no chat. Será que se eu tirar Eu vou tentar tirar o meu fone, tá? Sem fone. Será que resolve? Melhora? Eu não estava ouvindo eco, mas não sei se alguém ainda está ouvindo. O eco... Você está ouvindo agora, Natasha? Não, agora eu não estou mais ouvindo eco, não. Algumas pessoas estão botando muito eco. Que estão ouvindo. Eco quando a Natasha fala ou quando eu falo? Quando eu falo ou quando o Gustavo fala? Agora melhorou, então acho que era... Dá para entender mesmo sem fone, né? Então, eu vou ficar... quando eu falo. Ufa, não sou eu, Natasha. Ai, meu Deus, O fone provavelmente também atrapalhou um pouco. Já desconectei meu fone, ó. Já desconectei. Menos um problema. Acho que agora já falaram que melhorou, que está dando para ouvir. Então vamos tentar continuar. Já falaram que parece que o fone resolveu. Ótimo. Então vamos continuar. Você falou também uma questão muito importante, que é o tempo de coleta. A gente precisa lembrar que, principalmente com a adoção dessas tecnologias mais novas, como a espectrometria de massa, que não podemos nem dizer que são exatamente novas, porque elas já têm mais de uma década de uso, bem mais do que isso, mas quanto mais elas são adotadas como padrão da triagem, menos a gente precisa esperar tempo. Isso foi muito, muito, muito importante para conseguirmos modificar o que era a orientação da triagem neonatal. Se historicamente você tinha uma orientação de coleta com 14 dias, que foi reduzindo para 10, 7, hoje o Programa Nacional ainda fala 5 a 3, se nós buscarmos a orientação da Administração de Serviços e Recursos de Saúde do Departamento de Saúde americano, e essa revisão do American College, você vai ter uma orientação de que a coleta de qualquer bebê deveria ser realizada em até 48 horas. E que, idealmente, essa coleta, após ser realizada, o tempo de transporte para o laboratório, não deveria, para o laboratório que vai fazer o exame, não deveria passar de 24 horas. E isso para quê? Para podermos garantir que qualquer resultado crítico que precisa ser tratado cedo, seja detectado o mais precocemente possível. Né? 5 dias, que é o objetivo dos resultados críticos, 7 dias para qualquer resultado alterado. Então a gente precisa colher cedo. Algumas pessoas vão achar estranho quando nós falamos disso, porque tem estados aqui no Brasil em que já é comum você colher na maternidade. A maioria dos colegas de São Paulo vai me dizer que colhe na maternidade. Por outro lado, nós temos estados em que isso é muito menos comum. Então, precisamos reforçar a educação da coleta precoce e precisamos
que quem vai realizar esse teste do pezinho mais ampliado, ele seja feito o mais cedo possível, porque é quando ele vai ter mais benefícios. Lembrar, doença metabólica, além de levar o bebê para UTI, por isso que o bebê de UTI precisa, mais do que qualquer outro, que tenha realizado um bom teste do pezinho. A doença metabólica, as que nós triamos no teste, 50% se manifesta na primeira semana de vida. Então, se esse teste for muito demorado ou for colhido muito tardiamente, nós já perdemos essa a chance. oportunidade. Isso, perdemos a chance de tratamento. Tem uma pergunta: se as necessidades de doenças graves triadas pelo tendem a serem cuidadas. Acho que a pessoa estava complementando esse... Isso, eu acho que não é uma pergunta, eu acho que ela está afirmando aqui também, com certeza. Ok, está certo, com certeza. Além disso, uma pergunta que fazem muito. O bebê estava no hospital, foi colher outro exame, era meu bebê que estava com icterícia, o bebê que fez um rastreio infeccioso, mas não está no UTI, ainda está no alojamento. Colheram sangue sem ser do pezinho. Como é que vai fazer o teste do pezinho sem ser do pezinho? Sangue do pezinho. Na verdade, esse nome, teste do pezinho, é só para facilitar e dizer que, assim, qualquer rincão desse país, do Oiapoque ao Chuí, teria condições de fazer essa coleta, tendo em vista que é uma punção no calcanhar do bebê, né? É importante lembrar, imaginando que isso aqui seja o pezinho do bebê, sempre funcionar na lateral, nunca nessa parte aqui, porque a distância entre a pele e o calcânio é muito próxima. A gente deve usar lanceta que atinjam aí de 1,8 a 2 milímetros de profundidade e colhe-se por ali. Agora, se eu for fazer uma outra coleta, como o Gustavo bem falou, para triagem infecciosa, para bilirrubina, para ventipagem sanguínea, enfim, qualquer coisa, eu posso colher do bracinho, de onde for, da criança, arterial, do idoso, o que for, e colocar ali no papel filtro. Não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é colocar dentro de um tubo de sangue, já com anticoagulante, EDTA, heparina, citrato, o que for, e depois tirar dali e botar no papel filtro. Isso jamais, porque causa interferente nos testes e vai dar resultados inapropriados, que não são confiáveis. O que eu posso fazer é, no momento em que eu coleto da seringa, eu coloco nos tubos, deixo um pouquinho na seringa e distribuo ali no filtro, no papel filtro. O papel filtro é uma das melhores invenções que a gente teve. Foi a coisa que realmente permitiu chegar ao teste do pezinho. Porque depois que você aplica o sangue ali, deixou ele secar corretamente, ele pode ser transportado de qualquer lugar, por qualquer maneira. Colhi em Manaus e vou mandar para o Rio. Consegue, a gente tem um bom resultado. É sensacional, seca, né? Você deixa secando em temperatura ambiente, depois bota dentro de um saquinho e ele está ali perfeito para chegar e ser eluído lá dentro do MTO. E ele tem uma durabilidade muito grande, então é muito estável essa amostra, entendeu? Obviamente ela não pode sofrer umidade, não pode pingar nada em cima, enfim, tudo isso tem que ser cuidado, mas é sensacional. Excelente sua lembrança, Gustavo, de que é uma espécie, é um material, um espécime fantástico, o espécime coletado em papel filtro. Hoje a gente consegue até extração de DNA desse papel, mas eu vou deixar isso mais para frente. Karina, melhorou agora que eu mudei o áudio? Vamos continuar, que os nossos amigos estão ajudando na parte técnica do áudio, estão avisando quando que tem o eco ou não. Aqui ela está falando o seguinte, ó, Gustavo, quando eu estiver falando, você fecha seu microfone. Você sabe fazer isso? Esse curso eu tenho de fazer, do fechar o microfone, mas a gente chega lá. Vamos dar um jeito disso, vamos ver se eu consigo. Mas estão dizendo que melhorou muito. Ó. Tá dizendo que eu baixei, que eu estava com um som aqui de surdo quase, e acho que deve ter reduzido bem. Vou baixar aqui mais um pouquinho e pronto. Natasha, a gente já falou agora do bebê da UTI neonatal. Já falamos da coleta do sangue periférico. Você, como pediatra, que outras perguntas
fazem para vocês no dia a dia do teste do pezinho, que você pensou, poxa, seria tão bom ter um geneticista aqui do meu lado para falar sobre isso? Ah, muito bem. Vamos lá, Gustavo. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí, eu acho que isso é importante. Quais são as doenças aí? Que doenças que tem de diferença entre um teste do público e um teste do privado? E assim, o que o geneticista pode nos ajudar aí com relação a como fazer? Uma vez que vem um teste do pezinho alterado, eu sou pediatra, recebi esse teste do pezinho alterado. Então, o laboratório já ligou, falou com a mãe. A primeira coisa, como a gente já explicou, o teste do pezinho é um teste de triagem. Ele tria, então ele tem que ser altamente sensível. Ele pode dar alguns falsos positivos. Não é permitido ele dar falso negativo. Tá? Então, uma vez que deu um teste alterado, esse teste deve ser repetido, e aí, conforme o que deu alterado, se repete ou com uma amostra de sangue, ou outra amostra mesmo no papel filtro, enfim. Agora, quais são essas doenças, Gustavo? Qual que é a diferença entre o teste do público e o teste do privado? Hoje a gente sabe que o público tem aí 6 doenças: hipotireoidismo, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal, biotinidase, fibrose cística e hemoglobinopatias. E agora entrou a toxo congênita. E na rede privada, o que é que tem? Então, é bom que está todo mundo sentado, porque se a gente for falar de todas as doenças, vamos precisar, vai cansar, mas a gente pode fazer uma passagem até bem rápida sobre isso, que algumas questões são bastante importantes, bastante interessantes. O teste do pezinho começou com uma doença genética, uma aminoacidopatia, que é a fenilcetonúria. A história até é bastante bonita, quem tiver interesse depois, é um momento iluminado da humanidade, pessoas que trabalharam de uma maneira bem interessante, mas ele começa com uma doença em que o bebê, ao receber uma alimentação proteica, já o leite materno, ele não consegue lidar com essas proteínas, não consegue realizar um passo essencial que todos nós realizaríamos, e ele acaba fazendo um acúmulo de fenilalanina e um déficit de tirosina. Ele acaba intoxicando e desenvolvendo um quadro neurológico grave. Então, todo o teste do pezinho do mundo tem a fenilcetonúria. Tem países que só fazem como triagem a fenilcetonúria, mas todo o teste tem a fenilcetonúria. Mas não é só ela que de aminoacidopatia é grave ou comum, mas ela foi a primeira. Quando a gente fala de espectrometria de massas, foi uma técnica que, uma vez desenvolvida, permitiu que eu dosasse todos esses aminoácidos de um jeito muito mais rápido, preciso e fácil. Então, eu consigo, já com a técnica que usamos no laboratório, além da fenilcetonúria, pegar a doença do xarope, da urina do xarope de boldo, conhecida também como MSUD, que é uma doença, também uma aminoacidopatia, um pouquinho diferente, porque ela tem uma questão de aminoácido ramificado, mas eu não vou começar a falar disso, porque senão sai todo mundo, ficam só os meus dois amigos, mas ela também provoca um quadro de intoxicação importante, progressiva, enquanto a fenilcetonúria dificilmente vai ter um quadro grave ainda no período neonatal, a MSUD pode dar um quadro muito grave já com uma semana de vida. E, eventualmente, você tem os bebês de UTI que internam ou reinternam após uma alta nos primeiros dias, e que a dica que na clínica você tinha era sentir o odor, que era o tal do xarope de boldo. Para nós não é muito comum, seria mais fácil falar um açúcar queimado, um cheiro mais doce queimado, mas que para o americano, para o canadense, era muito típico. Mas quem já sentiu o odor, na hora que você abre uma UTI de novo, abre uma unidade daquelas incubadoras de novo, sente outra vez, você percebe. É uma doença que é tratável via dieta. Então, é uma das aminopatias muito comuns, que quando é tratada cedo tem um resultado excelente, e quando ela é tratada mais tardiamente, se a gente deixar o paciente ter sintoma, você já tem um prejuízo importante intelectual.
A gente pode, só para falar das doenças que são comuns, e para não falarem que o Gustavo só fala de espectrometria porque ele gosta disso e eu gosto mesmo, Vamos temos falar a de galactosemia. hipotireoidismo, Sim, não temos é? hipotireoidismo. O hipotireoidismo está tanto no público quanto no privado. Ele é interessante Exatamente. porque é uma das primeiras doenças, logo na sequência da fenilcetonúria, ele Que foi acontece aí, tem uma introduzido. incidência de 1 para 1.500, a 1 para 2.000, 2.500 recém-nascidos vivos, e que o diagnóstico precoce e o tratamento mudam completamente a vida daquela criança para o resto da vida. Então, é Sim, importantíssimo, né, que se faça o diagnóstico e, uma vez diagnosticado, se inicie o tratamento, porque hoje não se admite mais ter uma criança com cretinismo, né? É inadmissível isso, com o teste do pezinho sendo disponível aí e tendo a dosagem do TSH com T4, enfim, é o que essa triagem para o hipotireoidismo também é de maneira importantíssima e deve ser rigorosamente feita, analisada com critério. Lembrar que o TSH, a gente tem aí aquele pico de TSH que acontece aí nas primeiras horas de vida mesmo. Cuidado com a mãe que usa amiodarona, com a mãe que está fazendo tratamento aí para hipotireoidismo, para hipertireoidismo com propiltiuracil, que tomou contraste iodado, tudo isso pode aí alterar esses resultados. Então, é importante que a gente esteja atento na hora de coletar essa amostra, fornecer essas informações para o laboratório e na hora de analisar o resultado. uma causa comum de alteração no teste para hipotireoidismo é até o uso de corticoide pré-natal. A gestante que foi prematura, a gestante que teve um risco de pré-eclâmpsia e fez uso do corticoide para maturação pulmonar, a gente pode ter uma inibição do TSH, nós podemos ter um falso negativo por conta disso. Então, lembrar que existem situações fora do exame que vão interferir nele. O exame é para detectar, mas se você tiver uma suspeita, tiver um bebê com problema posteriormente, rastreia de novo. E você falou de hipotireoidismo, interessante, porque as pessoas têm a noção de que quando nós falamos de tratar uma doença genética, isso vai ser caro. E o hipotireoidismo você vai tratar com um medicamento extremamente barato. Essa criança vai, por mês, usar uma caixinha de reposição hormonal que ela vai conseguir pegar tanto no serviço público ou se for comprar numa farmácia, dependendo da sua região, do CMS, do seu estado, você vai pagar de R$ 5, R$ 10 mensais, se tanto. Então, doença genética não obrigatoriamente é cara. Falando também nesse aspecto, a gente volta para falar das doenças que são muito comuns, a deficiência de MCAD, ela é bastante comum. Ela pega também pela espectrometria, mas quando você faz, além de aminoácido, a cilcarnitina. Dos efeitos metabólicos, a gente considera provavelmente um dos mais comuns, se não o mais comum na população. E ele tem uma característica bem interessante. A causa, o gatilho aqui já não é mais você comer e intoxicar, mas sim o seu organismo não conseguir utilizar uma fonte de energia comum, que são os seus ácidos graxos, ele para o seu metabolismo deles no meio e acaba sofrendo uma hipoglicemia. Você faz uma hipoglicemia, apesar da pessoa ter se alimentado, num período de tempo muito curto, e ele pode ter como primeira manifestação morte súbita. Então vamos combinar que qualquer coisa que a primeira manifestação é morte súbita, eu não vou ter tempo de investigar depois. Eu preciso investigar antes de acontecer. E o tratamento vai ser, basicamente, não deixar essa criança em jejum, saber que ela tem essa situação para no momento de uma infecção, no momento de uma internação, dar uma suplementação, ter uma TIG adequada. E enquanto ainda é bebê, você usa formulações simples. Quem trabalha com isso sabe, já conhece. Você usa até a maisena e você consegue fazer com que esse bebê mantenha vivo
saudável e sem lesão, sem doença. Então você tem uma gama, uma riqueza de doenças diferentes, metabólicas que provocam intoxicação, metabólicas que provocam uma deficiência de energia. Você tem as aminoácidos-patias, as hemoglobinopatias, que no Brasil são muito comuns, alguns estados mais do que outros, mas todo estado brasileiro você vai encontrar. Você tem a deficiência de G6PD, que apesar de não ser nem exatamente uma doença, não vamos chamar de doença, porque essa pessoa pode nunca ter sintoma nenhum, é importante conhecer que a pessoa tem, saber que a pessoa tem deficiência de G6PD, porque no momento que ela precisar usar determinados medicamentos, ela vai ter uma reação extremamente grave. Então, você não saber que tem uma deficiência de G6PD pode fazer com que esse menino, no momento de um tratamento de infecção urinária, de uma pneumonia, de uma situação outra qualquer, acabe evoluindo muito mal, porque usou um medicamento dentro de um espectro que ele poderia escolher outros, usou um que para ele era muito ruim. Por causa da deficiência. Você tinha feito uma pergunta grande. Eu já parei aqui no meio, estou tentando lembrar qual era a segunda parte, Natasha. Não, então, a gente estava conversando aí, eu acho que o Gustavo já colocou de maneira bastante, com bastante propriedade, né? Nós falamos que na rede pública a gente tinha 6 exames, a gente investigava 6 doenças, né? O hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a deficiência de biotinidase, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e as hemoglobinopatias, e que agora ia começar a investigar a toxoplasmose congênita. Aí nisso você começou a falar do EMICAD, de outras doenças do xarope de bordo, que são investigadas, mas não a nível público, mas a nível particular, por outras metodologias que aí não exigem mais que essa criança esteja mamando bem, que colete só depois de 3 dias, né? Então, essas aí são importantes. A própria G6PD, a deficiência de G6PD, que causa uma anemia hemolítica quando usa determinados medicamentos ou na vigência de uma infecção, é uma outra doença que é triada apenas a nível privado, né? As doenças do ciclo da ureia, das açucarídeos, faz apenas a nível privado, não tem ainda a nível público isso, né? E a gente tem aí essas diferenças aí e o privado. Então, Gustavo, uma outra coisa que eu acho que não dá para a gente não comentar. Pandemia, coronavírus e aí, vamos deixar de colher, colhe depois? Não. Teste do pezinho, como o Gustavo muito bem colocou, tem que ser coletado rápido, de preferência ainda na maternidade. Em alguns estados, isso é já na maternidade. Então, se coleta nas primeiras horas de vida, 24, 48 horas. Nos Estados Unidos, eles são bem criteriosos com isso mesmo. Coletar nas 24, 48 horas, já chegar no laboratório e em 5 dias o teste alterado já tem que estar na mão do pediatra. E se não for alterado, em 7 dias o teste tem que estar na mão do pediatra. Infelizmente, isso a gente não tem aqui. Nem no público, nem no privado. No privado, a gente até consegue uma agilidade um pouco maior, tem aí uma enormidade maior de testes, né, como você muito bem colocou, mas não pode, gente, olha, é pandemia, vamos utilizar a coleta domiciliar, vamos pedir para ir colher em casa, já que não quer sair com o bebê, eu concordo, sair com o bebê no momento de pandemia, mais complicado, então peça a coleta domiciliar, ou vá no... Natasha? Que às vezes... Oi? Alô? Oi, Natasha. Cortaram você, mas você voltou para nós. A sua imagem ainda está um pouco granulada, mas estou te ouvindo. Nossa. No momento, estamos com a Natasha carregando. Então, vou continuar nesse aspecto que ela falou. Pandemia não é uma causa para a gente deixar de fazer o teste do pezinho. Pelo contrário, se a gente imaginar que não queremos que a criança vá para um
para um hospital, a gente está tentando evitar uma doença importante, faça o teste do pezinho na pandemia, até para a gente não ter problemas ao longo desse período. Não, não é razão de cancelar nada disso. Assim como para Natal não pode ser cancelado, você não vai conseguir, por causa da pandemia, pedir para ter o parto daqui a 2 meses. Vamos ter o parto com 48 semanas, não dá. O teste do pezinho também não pode esperar o fim da pandemia, porque se a gente deixar para fazer muito tarde, perdeu o sentido. As doenças mais importantes do teste do pezinho precisam ser tratadas desde cedo, então a gente não pode parar. Desculpa, Natasha, comecei a falar, Não, fez mas muito você bem, voltou. porque Voltou. eu voltei, agora para ficar. Que bom, que bom. Então, acho que você falou muito bem aí, não dá para adiar teste do pezinho, minha gente. A gente já falou aqui que o teste do pezinho tem essa prioridade da rapidez de ser feito, da rapidez com que ele tem que ser retornado para o pediatra, exatamente para que a gente consiga aí fazer as intervenções necessárias o mais rápido possível, para que essa criança tenha aí uma qualidade de vida a mais próxima do normal, se não normal possível, entendeu? E esse é o grande objetivo desse teste de triagem neonatal, que essa criança realmente possa ter uma qualidade de vida bem próxima ao normal, se não normal. Então, nada de pandemia de ficar em casa. Podemos até coletar em casa. Isso eu acho que é válido, mas não Olha, dá para não agora fazer, entendeu? já me lembraram de qual foi a segunda pergunta que eu não te respondi, Natasha. Quando o teste dá alterado, qual é Qual é o caminho a que seguir? O faz, que né? tem que fazer? Então, primeiro, não desesperar, porque, como você já disse, é um teste de triagem. A técnica do teste é feita para que a gente tenha muita sensibilidade, e nesse caso da sensibilidade, não é que o teste escreve poema, é que ele vai conseguir sentir, detectar todo o paciente que tem a doença, ou mais próximo disso. E com isso a gente perde um pouco de especificidade. Até por causa desse período de pandemia, de teste, as pessoas já estão ouvindo um pouco mais esses temas, esses termos de sensibilidade e especificidade. Então o teste é muito sensível. Ainda hoje, a maior parte dos resultados de alguns dos exames são chamados falso positivos. E tem várias causas para isso. O hipotireoidismo congênito, ele é uma doença muito comum, só que é ainda mais comum ser prematuro, ser baixo peso e hoje, felizmente, prematuro. De 30 semanas, o prematuro com menos de 1,5 kg conseguem sobreviver, que era uma coisa que a gente não tinha no passado. E esse prematuro já tende a ter uma triagem, tanto para o hipotireoidismo quanto para a hiperplasia adrenal, alterada. São falsos positivos que são bastante conhecidos. Esses dificilmente geram tanta dúvida, porque a família, antes de receber esse resultado, a própria equipe já sabe dessa situação, a equipe do UTI neonatal, e acaba fazendo o teste de confirmação, o teste confirmatório. E esse é o ponto importante. Qualquer resultado alterado do teste do pezinho deve ser confirmado numa outra técnica. De preferência, até quando a gente está falando dos exames bioquímicos, dos exames convencionais, numa segunda amostra. Então você já tem dentro do teste algumas situações que permitem que você faça essa crítica. Então, quando eu falo de aminoacidopatia, desculpa, mas a minha mania, o meu amor e paixão, quando eu falo de aminoacidopatia, além do nível muito elevado desse aminoácido, eu vou conseguir fazer uma comparação chamada relação molar. Então, dentro do próprio teste, eu já posso indicar se ele é um provável falso positivo ou se ele é provavelmente real, um verdadeiro positivo. De qualquer jeito, precisa ser confirmado. Outros testes que a gente não tem essa possibilidade de, naquela mesma amostra, pegar um segundo dado para isso, o correto é que ele seja confirmado numa outra amostra. E você tem várias formas de confirmar, desde as mais simples. Quando nós falamos de uma doença infecciosa, você tem de buscar uma amostra de sangue total mesmo, é colher sangue, periférico, já não é mais o teste do pezinho, e vai aplicar sorologia específica, o PCR, a técnica que você vai utilizar para confirmar aquela infecção.
Quando a gente vai falar de uma doença hormonal, de novo, você vai colher esse sangue periférico e vai realizar o teste de dosagem dos hormônios envolvidos para confirmar aquela alteração. E se você não confirmar, foi um falso positivo. Pode respirar tranquilo. Agora, para as doenças genéticas propriamente ditas, para as aminopatias, para a galactosemia, deficiência de biotinidase, todas essas você hoje já tem a possibilidade de fazer, além de uma confirmação bioquímica, dosagem de enzima específica, dosagem de substrato, você pode fazer a confirmação genética, por sequenciamento. Mais cedo, uma das pessoas chegou a perguntar sobre o teste molecular. O que é que a gente precisa saber? Primeiro, o teste molecular ele existe, ele não é uma coisa de outro mundo, você pode rastrear, coisa de uns 6 anos atrás para 7, o Departamento de Saúde americano lançou o desafio que as indústrias criassem uma forma de fazer a testagem, triagem neonatal, por tecnologia de sequenciamento, e levou menos de 2 anos para você ter os primeiros produtos já prontos para isso. Ele é bom? Teste molecular é bastante bom para o que ele se propõe. O que ele se propõe é me dizer qual é a mutação, se aquele paciente tem alguma mutação que provocou a alteração bioquímica. Ele pode dar um diagnóstico do paciente só pela mutação? Ele pode. Na verdade, isso seria já uma confirmação do bioquímico. Então eu posso substituir o meu teste bioquímico pelo... Não. Natasha nem deixou eu terminar de falar, já balançou a cabeça. Mas é isso mesmo. Nunca, não, mas jamais. É importante, porque nós pediatras fomos inundados por informações. Olha, e o teste da bochechinha, teste genético. Eu falei, calma, gente. Ele não substitui de maneira nenhuma o teste tradicional, por 2 grandes motivos. Primeiro, tireoide. Tireoide, a imensa maioria das vezes, as doenças tireoidianas, o hipotireoidismo congênito, não ocorre por causa de problemas de natureza genética ali, de alguma mutação ou qualquer coisa que se detecte nesse teste. Segundo, o tempo que esse teste leva para ficar pronto. É muito tempo e a gente não pode esperar tudo isso de tempo, que às vezes aí pedem 20 dias, 30 dias, não dá para esperar tudo isso de tempo para a gente poder fazer o diagnóstico dessas doenças. Terceiro, as doenças infecciosas. A toxoplasmose congênita acabou de entrar no PNCT, no PNTN. Por quê? No Programa Nacional de Triagem Neonatal. Por quê? Porque ela é importante, porque o diagnóstico precoce evita com que essa criança tenha aí cegueira, evita que essa criança evolua com déficit neurológico significativo. Então, fazer o diagnóstico precoce faz a diferença na vida dessa criança. Então, o teste molecular, ele não substitui, ele pode complementar, ele é diagnóstico, né, como o próprio Gustavo estava explicando, mas ele não substitui, principalmente por causa dessas 3 questões. A tireoide, a gente não tem essa investigação da tireoide que não seja de natureza genética, não tem a investigação das doenças infecciosas, e demora muito para ter o resultado. Se eu preciso de um teste rápido, as doenças, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, ela começa a se manifestar, a forma perdedora de sal, a forma clássica perdedora, por volta da 2ª semana. E essa criança pode entrar chocada no pronto-socorro por causa de um único vômito, ou às vezes nem isso, com hiponatremia severa, com uma hipercalemia, e eu não vou ter o diagnóstico. Enquanto que se eu fizer o teste do pezinho bioquímico ou o teste do pezinho tradicional, eu já vou ter, certamente, com essa idade, já vou ter o diagnóstico, entendeu? Então, é muito importante que a gente faça a complementação. Isso sim é importante, que a gente... Um pode complementar o outro, né, Gustavo? Vai lá que a bola agora é sua. Coisas importantes da gente lembrar. Esse teste surgiu no mercado americano, foi aprovado para uso lá, mas ele nunca foi aprovado como um substituto total do teste do pezinho. A ideia inicial até era que em algum momento ele pudesse ser, mas até hoje, o que você tem de licença de mercado é que ele seja uma complementação, ele é chamado de um teste suplementar, porque ele não tem a capacidade de triagem, pela questão do tempo,
Os testes mais rápidos americanos chegam até ter resultado em 4 dias, que não é uma realidade para a gente. E ainda com esse resultado, ele se propõe a ser suplementar. E a própria questão das doenças infecciosas tem uma crítica de até que ponto é interessante, mas a gente precisa lembrar que se o Departamento de Saúde americano, para o país inteiro, não resolveu colocar as doenças infecciosas como parte da triagem deles, alguns estados americanos que têm um perfil mais parecido com o nosso já colocaram toxoplasmose, já colocaram HIV na triagem deles. A gente precisa lembrar que nenhum estado americano é produtor de açaí como os nossos estados do norte. Então, nenhum dos nossos estados, um dos estados americanos, vai ter a incidência de chagas que nós ainda temos em alguns lugares. Reduziu muito? Que bom! Graças a Deus, ótimo reduzir chagas, mas ela ainda existe. E para o neonato que foi infectado precocemente, seria importante isso daí. Então a gente tem que lembrar que existe, para a doença infecciosa, um perfil diferente para cada local. Elas também são importantes, a gente não tem como jogar totalmente fora. Então o teste molecular ele nunca pode servir como substituto total do teste do pezinho. Uma pergunta que me fazem bastante é de número de doenças, Natasha. E aí eu sempre falo para as pessoas que é uma resposta complicada, porque cada um, querendo, conta de formas diferentes. Eu já vi a fenilcetonúria ser contada, dividida em até 5 doenças diferentes, porque a fenilcetonúria, a deficiência dos tetrafolatos, do biotetrafolato, a doença que é causada pelo genital, a hiperfenilalinemia benigna, precoce. Então, eu posso dividir. Eu posso pegar as hemoglobinopatias, como você falou, hemoglobinopatia, um grupo. Mas eu posso falar que eu estou triando para anemia falciforme, anemia SC, traço falcêmico, e eu começo a subdividir. Então, o número pode ser modificado até pela forma de contar. E você tem, muitas vezes, a adição de doenças que você não tem ainda nenhum tipo de base científica para falar que aquilo dali deveria estar numa triagem. Triagem, ela precisa buscar doenças que são tratáveis. Sempre que eu vou falar de triagem, eu tenho de pensar em alguma utilidade em termos de tratamento, de aconselhamento genético. Eu não posso fazer uma triagem de uma doença não tratável ou de uma doença que eu não sei nem se vai se manifestar naquela criança. Ah, uma doença que é da vida adulta, aos 50 anos. Isso não pode ser gênero de triagem. A ideia da triagem neonatal é justamente aquilo que eu vou começar o tratamento do meu bebê. Ainda bebê, e com isso eu vou trazer um benefício de saúde para ele. Então, número, acho que é mais interessante você perguntar, esse teste ele está alinhado com qual diretriz? Esse teste cobre aquilo que o Brasil, Programa Nacional de Triagem Neonatal Público, propõe? Esse teste é baseado no número de doenças da França, que é até menor do que o nosso? Esse teste é igual ao da Baviera, que tem muito mais do que o nosso teste público. O teste é em cima do RUSP, da orientação, sugestão de teste americana e da Academia do Americano de Genética Médica. Já é uma forma mais correta de você definir um a um, em vez de botar por números. Outras perguntas, Natasha? O que nós temos aí? Tem elogios à Natasha, tem agradecimentos. Natasha realmente é um sucesso total. O que mais que mandaram para a gente? Eu vou contar para todo mundo o seu apelido, viu? Se você fica fazendo roda de mim, eu vou contar seu apelido. Até o final da nossa live eu conto o apelido. Olha só, é bom que sou eu que encerro. Vai acabar quando for. Uma pergunta importante. Essas duas aqui que tinham mandado que a gente ia deixar passar. Se a alimentação da mãe interfere no teste do pezinho.
Muito E bem, aí, muito bem. Natasha? Então, não, a alimentação da mãe não interfere. Agora, é importante saber se, de repente, essa mãe usa alguma medicação, como a gente já comentou, que pode, essa sim, pode interferir no teste do pezinho, especialmente aí se a mãe usa amiodarona, se a mãe usa composto à base de iodo. Outra coisa, a gente não deve fazer a limpeza do pezinho da criança com composto iodado também. Isso é super importante, né? Que para nós, o laboratório, isso é bem criterioso. A gente usa álcool 70, nada de composto iodado para não interferir exatamente na dosagem aí dos hormônios tireoidianos. Sem creminho no pé, sem nada Nada, diferente, porque nada. o método que vai fazer o teste das doenças metabólicas ele é extremamente sensível. Então, um sabonete com um cheirinho diferente vai pegar. Ah, não, o sabonete que eu usei é neutro, de coco. Poxa, mas o óleo de coco vai ser detectado, vai alterar o resultado. Então, a limpeza do pezinho é água aí, álcool 70 mesmo. Nem Álcool água e 70, sabão. Álcool 70. exatamente. Álcool Uma 70. outra pergunta que tinha. Quer falar alguma coisa, Natasha? Não, não, pode falar. Uma outra pergunta interessante que fizeram foi sobre colher no dia da vacina, se tem alguma interferência. Olha só, essa pergunta eu posso responder duas vezes. Uma é, não tem nenhuma interferência. Você pode colher no dia da vacina, porque a vacina não vai interferir no resultado do teste do pezinho. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é: qual foi o teste do pezinho que você colheu? Se o seu teste do pezinho pegou, dentro dele tem um teste chamado SCID, S-C-I-D, que é para imunodeficiência grave Isso é grave. combinada congênita, seria interessante que você só fizesse vacina com vírus vivo atenuado ou com bacilo vivo atenuado depois do resultado. Por quê? A imunodeficiência combinada, um dos problemas importantes dela é justamente a imunodeficiência. E você, com imunodeficiência grave, se for vacinado com um vírus vivo, pode, ao invés de ganhar imunidade para a doença, desenvolver a doença até formas graves dela. Então, em alguns países já é recomendado o SCID como rotina, principalmente países que não têm uma incidência tão grande de tuberculose, que não costumam fazer o BCG. Quanto aqui no Brasil, a recomendação geralmente é quem vai fazer o teste completo com o SCID postergar a vacinação da tuberculose para após o resultado. Porque senão não adianta você fazer. Se você fizer a vacina para BCG antes do resultado do SCID, aquela criança que realmente seria beneficiada, que tem uma imunodeficiência grave, vai acabar adoecendo sem necessidade. A única situação em que a gente vai falar de vacina e de teste do pezinho como uma coisa que pode interferir é o SCID, para vírus vivo, para Perfeito. patógeno vivo. E vocês entendem por quê? Porque existem alguns testes do pezinho que faz a dosagem dos TREX e dos CREX. Os TREX, né, são pedacinhos de DNA que os linfócitos T, que sobra dos linfócitos T. Então, a gente dosa aquilo ali, consegue, a partir daquilo ali, dizer se o indivíduo tem ou não tem o SCID. Então, é importantíssimo. E o CREX é do linfócito B. Então, TREX de T e CREX de B. E aí, com isso, a gente consegue dizer. E é importantíssimo, porque você vai dar a vacina BCG, a primeira vacina que a criança faz. E é Mycobacterium bovis atenuado. E você fazendo uma criança que tem SCID, que é a imunodeficiência severa combinada, pode ser dramático. E muitas vezes até fatal. Então, por isso é importante. Se o teste do pezinho incluir o TREX e o CREX, é importante aí que você espere esse teste para poder fazer a vacinação BCG. Gustavo, nós temos mais 5 minutinhos aí. Isso mesmo, me avisaram isso. Então, eu vou tentar fazer uma resposta rápida para algumas das perguntas que nós tivemos aqui. Teve uma pergunta, Raquel, eu não posso deixar de responder. Rotina de coleta nos prematuros extremos. Prematuro extremo
colher todo prematuro, toda criança que vai entrar para o UTI neonatal, colher no tempo zero. Se a gente tiver a possibilidade e está usando o teste bioquímico, vamos recoletar após. E aí, você tem tabela de acordo com o peso, de acordo com as intercorrências que teve, é um manejo muito caso a caso. Se eu estiver fazendo um teste bioquímico mais um genético complementar, o genético pode ser feito no momento do nascimento, ele não vai mudar. Mas prematuro extremo também é para colher. Essas 4, 5 gotinhas não vão fazer tanta falta para ele e o resultado pode interferir muito. Diga, O Natasha. Ministério da Saúde, ele recomenda que para o prematuro extremo, com menos de 1.500 gramas, façam-se 4 coletas. Tempo zero da UTI, como você colocou, uma amostra com em torno aí de 48 horas, na alta da UTI com 28 dias e depois aos 4 meses. Isso é segundo o Ministério da Saúde, são as 4 dosagens. É a Raquel Boy que perguntou, gente, que orgulho, Sim, que honra, eu não né? posso deixar de responder. Temos uma pergunta da mãe diabética que faz uso de insulina, se altera. A princípio, não. Se você fizer uso só de insulina, não altera o teste do pezinho. Até a diabética tem o risco de hipoglicemia neonatal, um bebê que vai ficar sendo acompanhado por mais tempo, vai fazer algumas coletas que nem todo bebê precisa, mas não para as doenças metabólicas, não interfere tanto. Tivemos uma outra pergunta que foi testes genéticos complementares ao bioquímico, fazer Essa ou foi não de Luísa, minha rotina. ex-aluna. Olha, fazer de rotina, a gente tem de lembrar da realidade. No Brasil, o custo dele ainda não permite que todo mundo faça. Mas o que a gente pode dizer, se você puder, tentar sempre optar pelo melhor teste do pezinho que caiba na sua realidade. Não Exatamente, vou ter hoje o inclui o teste maior genético número pelo de SUS. doenças, que testa o maior número de doenças, né? Sim. O que ele não pode é substituir o teste bioquímico de rotina, mas ele, como complementar, se você tiver condições de fazer, é interessante. Ah, eu não tenho Exato. condições, mas eu posso fazer pelo menos o expandido com a silcarnetina. Tudo bem, bioquímico Perfeito. já responde bastante. Se ele tiver alterado, obrigatoriamente a gente vai acabar, dependendo de qual for alterado, indo para uma testagem genética. Mas a gente não pode deixar de pensar no que é viável para todo mundo. Se fosse possível, ganhei uma montanha de dinheiro, posso fazer o que quiser? Tá bom, vamos botar teste do pezinho ampliado para todo mundo com genético complementar. Temos aqui, coleta pode ser aproveitado do sangue periférico? A Sim, gente já já foi dito, comentou mas que não sim, né? pode ser do tubo que você já colocou. Pode ser direto da seringa. Direto da Tinha uma seringa. outra pergunta aqui. Mães vegetarianas. Mães vegetarianas são uma das situações em que você pode, se ela, não por ser vegetariana, mas porque ela está fazendo uma dieta vegetariana sem orientação. Eu Deficiência de gosto muito da minha B12, né? carne, mas se você quiser ser vegetariano ou vegano, pode, mas precisa ter orientação de um bom nutricionista ou, se tiver a possibilidade, até de um nutrólogo ou de um clínico que saiba te orientar em relação a isso. A Gente, acho que nós vamos deficiência ter que de se vitamina despedir, senão não vai dar tempo. B, tudo bem. A deficiência de vitamina B, que alguns vegetarianos que fazem sem orientação apresentam, provoca um falso positivo, Positivo que com hoje já é uma açúcar. das causas mais comuns, que também acontece com a pessoa que faz bariátrica e não suplementa. Tem mais alguma pergunta, Natasha? Vamos aproveitar. Enquanto Acho me que não. derem tempo, a gente aproveita. Acho que não. Olha, eu quero agradecer a Jimmy One, quero agradecer ao Gustavo, agradecer a todos vocês que estão aqui. Isso mesmo, Raquel, é importante a anamnese completa do binômio mãe-bebê. E, assim, muito obrigada. E foi uma delícia aí, Gustavo. Eu chamo ele de menino sabido. Eu não podia deixar Ah, de não me falar deixou isso. desligar antes. Menino sabido. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom aí para vocês. Semana que vem tem mais ainda aqui no canal da Gene One, tá bom? Fiquem atentos. Quem deixar Obrigada. Tchau. pergunta, acho que o pessoal do marketing do canal vai acabar repassando para a gente alguma coisa que tenha ficado faltando, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquem em casa e fiquem seguros. Se cuidem e fiquem em casa. É isso aí.